Glória a Deus por esta tão grande oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede de poder estar trazendo uma palavra para a igreja. Eu me alegro porque Deus é tão maravilhoso e Ele demonstra um amor tão grande pelas nossas vidas, porque Ele quer nos direcionar a cada dia, nos colocar no verdadeiro caminho que Ele projetou para a nossa vida. E eu estava buscando uma palavra e eu me deparei com uma história. E essa história falou ao meu coração e eu busquei para saber de onde vinha essa história. E essa história nas escrituras, aí nas livrarias, nos livros, nos escritos, está como uma lenda escrita no século XIX de um autor desconhecido. Talvez até você já tenha lido, ouvido essa pequena história que está intimamente ligada a uma pintura de um artista francês que fez um quadro intitulado A Verdade Saindo do Poço. Mas essa história, essa lenda, diz assim: a verdade e a mentira se encontraram um dia. A mentira diz a verdade: está um dia maravilhoso. A verdade olha para os céus e suspira: o dia era realmente lindo. Elas caminham algum tempo juntas, chegando finalmente ao lado de um poço. A mentira diz a verdade: a água está muito boa, vamos tomar um banho juntas. A verdade, mais uma vez desconfiada, testa a água e descobre que realmente está boa. Elas se despem e começam a tomar banho juntas. De repente, a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. A verdade, furiosa, sai do poço e corre para pegar as suas roupas de volta. O mundo, vendo a verdade nua, desvia o olhar com desprezo e raiva. A pobre verdade então volta ao poço e desaparece, escondendo a sua vergonha. Desde então, a mentira viaja ao redor do mundo, vestida como a verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque em todo caso, o mundo não nutre nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Então, o tema desta noite é a verdade nua. Nós vivemos em um tempo de que ouvimos muitas vozes nesse mundo. Ouvimos o tempo todo, em todos os momentos, e enquanto cristãos, nós precisamos ter alguns cuidados e discernir o que é verdade e o que é
mentira. A mentira travestida da verdade tem um objetivo: nos afastar do caminho, do propósito que Deus tem para nós. E nós precisamos ter nesse tempo sensibilidade do Espírito, para nós não entendermos, não copiarmos, não andarmos com a mentira, porque a única verdade que podemos confiar é a verdade de Deus. Vemos no mundo coisas terríveis, vivemos coisas terríveis, mas Deus tem promessas para os que são seus, e aqueles que puderem crer, coisas maiores farão nesse mundo, se nós não desviarmos o nosso foco do caminho de Deus. Precisamos nos fortalecer, nos direcionar, porque nós temos um chamado, nós somos separados para uma grandiosa obra de Deus. Mas essas vozes do mundo, muitas vezes, têm desviado cristãos do caminho de Deus. E nós precisamos perseverar até o fim. Porque essa vida, como Paulo fala, é uma carreira. Mais do que nunca, nós precisamos estar com a nossa sensibilidade aguçada no Espírito, para que nós possamos compreender o tempo em que vivemos. Esse tempo novo em que vivemos, precisamos ter esse discernimento para também remir esse tempo, porque os dias são para lá de maus. Nós não podemos nos enganar. Precisamos ter essa convicção diante do que o mundo tem apresentado, as lutas pelas quais nós temos passado, já passamos, já vencemos, mas vamos ainda enfrentar. Deus nos capacita para que nós nos mantenhamos firmes no propósito que Ele tem. Nesse mundo em que vivemos, existem duas maneiras de viver: ao modo de Deus ou ao modo do mundo. E nós precisamos fazer escolhas sábias, nos aproximarmos da palavra, das verdades contidas no livro de Deus, na palavra de Deus. Esse mundo está mudando para pior. Não podemos nos enganar. O mundo está envolvido em uma embalagem, um papel chamado confusão, e está caminhando para o fim da linha. Nós precisamos saber que esse mundo está indo para o fim da linha. Entramos em uma pandemia. Não se sabe mais que direção tomar. No começo, uma loucura.
não se tinha nenhum direcionamento correto, certo, que podíamos tomar como uma verdade absoluta, diante de toma vacina, não toma vacina, isso, aquilo. Mas, pela bondade de Deus, estamos vencendo. Mas, cada vez, parece que o inimigo traz alguma coisa. Agora tem uma varíola aí do macaco. Algo para nos desviar dos propósitos de Deus. Daquilo que Deus tem para nós. O que vemos são pessoas mais desanimadas, desequilibradas, pessoas desmotivadas. O que vemos, pessoas depressivas, pessoas corrompidas, malvadas. Esse é o mundo que é governado por esse sistema satânico. O mundo não sabe, parece que perdeu o sentido, não sabe mais sonhar, não tem sonhos, é só ganhar, é só reter, cada um para si. As pessoas não querem se doar, não há mais capacidade para fazer escolhas sábias, saudáveis. E está se perdendo a cada dia o conceito real de família, de respeito, integridade. No sábado, eu e Cirleizinha tivemos a honra de receber uma família lá em casa que foi almoçar conosco. Casal, 2 crianças. E eu sentado à mesa, eu vi. Eu comecei a passar um filme, recordação. Que coisa maravilhosa. Só pode ser de Deus a família. A mãe, com o bebê no colo. A outra maiorzinha, o pai atendendo, cortando carne, servindo a mãe. E como que o mundo está perdendo um conceito desse de família? Um conceito, algo que Deus criou. Não dá para compreender o que o mundo, o caminho que o mundo está trilhando, está andando. A família é projeto de Deus. E estamos próximos aí a uma eleição, tem um candidato que está falando que a pauta da família é coisa do passado. Não é do passado, jamais vai passar, porque é um conceito de Deus. A família é projeto de Deus. E nós precisamos resgatar valores que o mundo está perdido. O mundo oferece tantas opções, tantas variações, tantas mudanças. Eu tenho uma dificuldade, a minha geração tem muita dificuldade de entender certas coisas. Aceitar não, jamais, mas até de tentar entender. Porque a vida passou a ser algo fútil, inútil, superficial, banal. A vida está perdendo o sabor, mas nós
Fomos chamados por Jesus como o sal da terra. O sal é para dar sabor. Cada dia as pessoas têm menos paciência. Qualquer coisa já está feito a confusão. O barraco. Estão mais apressadas, imediatistas. Meu Senhor, quem anda nesse trânsito da nossa cidade? Eu creio que todo mundo anda. Gente, onde é que nós vamos parar? Uma cidade pequena como a nossa. É uma loucura. As pessoas estão tudo correndo, tudo com pressa. Nada é para amanhã, é tudo para hoje. Esse não é o plano de Deus. As pessoas hoje querem só apertar botão, fazer o download. Essas palavras são até bonitas, mas eu até me enrolo até para falar. É tudo muito, parece que as pessoas não dão valor à vida. Os relacionamentos se quebram tão facilmente. Eu tenho amigos, que volta e meia eu acho um na rede social aí, é lá de 1900 e Guaraná de rolha, e o cara se lembra de mim ainda, e eu lembro dele. As pessoas aqui hoje, parece que são muito amigas, amanhã já não são mais. Nós precisamos de amigos, precisamos de irmãos, de família. Esse é o plano de Deus, né? Muitas vezes as pessoas não querem ajudar o próximo, não amam o próximo, que é um mandamento. Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. As pessoas não amam o próximo. Infelizmente, o mundo busca aceitação. Olham tudo para aquilo que é supérfluo. Notícia. É raro se ver uma notícia boa. E que se tem a notícia boa, muitas vezes é camuflada. Então, o que existe de notícia é notícia ruim, ou é coisa supérflua, sem valor. Eu começo a observar certas coisas. Esses dias eu vi uma na rede social, e eu sempre troco uma ideia com a Cirleizinha, né? Mas o pessoal, olha se isso é notícia de se dar. Brasileiros estão indo muito bem no campeonato mundial de arremesso de aviãozinho de papel. Mas será que essas pessoas não tinham uma coisa melhor para fazer? Lançar aviãozinho de papel, e tem campeonato nisso aí? Mas rapaz, olha, com tanta coisa nesse mundo para fazer, tantas pessoas para assistir, para olhar, para você dar um conforto, uma direção, um conselho. Marmanjo jogando aviãozinho de papel, e aí vira notícia. As pessoas estão perdendo perder aquele olhar do que é vital, do que é eterno, do que é essencial. Não há harmonia, não há sintonia. Não sei se vocês são do tempo vocês não são muito novinhos. Eu tinha um rádio, que era o rádio aquele a botão, tinha que sintonizar, né? Se ficava um pouquinho fora, o locutor já não falava. As pessoas não estão sintonizando, não estão em sintonia, não há harmonia, não há ordem e progresso. Onde que está a ordem e progresso na nossa nação? Algo tão lindo da nossa bandeira, ordem e progresso. Eu sou do tempo
que tinha que cantar o hino nacional, hino à bandeira, fazer fila para entrar na sala de aula, e tinha ordem e progresso. Mas hoje o mundo diz que era uma ditadura, um tempo ruim. Não existe ordem e progresso, não há construção. As pessoas estão com medo. O medo tem imperado, porque há violência no mundo. Não há amor, mas há violência. E isso as pessoas precisam se fechar em casa, erguer altos muros, cerca elétrica. Eu também tenho lá em casa, porque é muita violência. Mas esse não é o plano de Deus. Esse mundo que a maldade supera é um mundo falido. Por isso que eu falo que está no fim da linha. É um mundo falido. As pessoas estão com baixa autoestima. Se você pedir para uma pessoa como é que está, dificilmente ela vai dizer, está tudo bem. Não. A não ser que ela esteja camuflando alguma coisa. Mas não há mais cordialidade. Não existe cordialidade. As pessoas parecem que não se... Está certo que a pandemia, ela prejudicou bastante. Porque chegou uma hora que não se sabia se cumprimentava assim, se era só assim. E esse tempo de pandemia afastou muitas pessoas da igreja, do caminho, porque ficava em casa. Era um tempo de ficar em casa, assistir, tal. Não é que não seja válido quem está nos ouvindo, que está nos assistindo, mas a comunhão é tão importante. Rever os irmãos. E esse mundo, ele está com essa baixa autoestima, está fechado diante dos seus valores, dos seus conceitos próprios, desgovernado, está nessa avalanche. O mundo é uma avalanche de novidades, né? É uma aceleração da informação. Um dia é isso, outro dia já é outra coisa, já melhorou. Mas o mundo parece que perde o ritmo diante de tanta coisa, tanta informação, tantas coisas que vai perdendo os antigos valores, coisas que não se podem ser perdidos. E nós, como igreja, temos um papel importante para que esse mundo possa ser transformado, possa ser mudado. Os seres humanos estão mais doentes. Tem uma música do meu tempo, do Raul Seixas, que dizia: pare o mundo que eu quero descer. Tem muitas pessoas pedindo para o mundo parar, que eles querem descer. Mas não tem como descer. Muitos estão morrendo sem perspectiva. E esse cenário entristece, é assustador, é incerto. E se entristece nós, como cristãos, imagine o coração de Deus. As pessoas estão procurando uma porta
de saída. As pessoas não sabem o que fazer nesse mundo, mas Deus. Eu lembro da palavra de Deus. No começo, Deus olhou e disse, e viu o caos, o abismo, a escuridão. E Ele disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja separação entre águas e terras. E houve separação entre águas e terra. Esse Deus colocou limites ao mar, para não atravessar, para não passar dali. Era o caos. E esse mundo é o caos. Mas Deus tem planos, tem propósitos para mudar, para transformar o caos, para trazer a essência daquilo que tem valor. Não está tudo perdido, não. Existe uma perspectiva diferente. Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Veio pôr ordem no caos. E onde Jesus não está, onde Deus não pode agir, existe esse mundo, essa perspectiva que está aí fora de um mundo sem Deus. Mas nós temos uma proposta diferente. A proposta de Deus não é de fracasso. A proposta de Deus é bem diferente de toda essa bagunça que aí está. E nós precisamos levar adiante, testemunhar. Olha, esse mês de agosto aqui é o mês dos testemunhos, né? O nosso testemunho pessoal é algo extraordinário. Aquilo que Deus fez, aquilo que Ele está fazendo, isso vai transformar o caos das pessoas, do mundo, que não conhece esse plano de redenção. Que extraordinário esse plano de redenção, de construção, que Deus tem para nós. No começo aqui da igreja, eu lembro, quando fala em plano de redenção, eu fui professor do plano de redenção. Mas olha, rapaz, eu aprendi muito. Não sei quem que me ouviu se aprendeu tanto quanto eu aprendi. Mas que plano extraordinário, o plano de Deus para as nossas vidas. A vida é para ser vivida. E nós precisamos crer nas promessas de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 12, 1, 2, ele faz um pedido e dá um conselho valioso para nós. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe a vontade de Deus, que é boa, é perfeita, é agradável. Então nós temos um caminho: buscar a vontade de Deus, buscar as verdades contidas na palavra. Jesus
Lá em João 16:33, ele falou que nós teríamos aflições. Nós não ia passar em branco, só porque nós aceitamos Jesus, ia estar tudo bem. Jesus, ele falou a verdade. Ele disse, vocês vão passar por dificuldades, por lutas. Mas, tenham ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. E Jesus nos garante a vitória. Ele venceu. E nós também podemos vencer. O nosso padrão precisa ser a palavra de Deus. Não podemos nos adaptar às tendências. Às tendências desse mundo colorido. A mentira trajada de verdade. Querem sobrepor a lei dos homens à lei de Deus. Isso nós não podemos concordar. Nós precisamos fazer a diferença aonde nós estamos. Não podemos estar na roda dos escarnecedores. Precisamos estar na roda dos esclarecedores. Aqueles que falam a verdade da palavra de Deus, que muda a circunstância, que transforma vidas, como a nossa vida foi mudada. E nós podemos crer. Nós amamos a palavra de Deus. Nós sabemos que existe essa oportunidade que Ele nos concede a cada dia para nós seguir em frente nessa jornada terrena. A nossa maneira de viver não tem nada e não pode ter nada com a maneira desse mundo viver. E por isso nós precisamos andar com a palavra, com a nossa história, com aquilo que Deus fez para transformar ambientes, para transformar vidas, na certeza que Deus está conosco, está ao nosso lado, todos os dias. Ele não nos abandona. Muitas vezes ouvimos as pessoas falando, a Bíblia é um livro antigo. A Bíblia é o livro mais atual, como se tivesse sido escrito nessa manhã. E nós podemos nos apropriar daquilo que está na palavra de Deus e andar em vitória. É nesse momento em que Jesus, através da nossa vida, pode agir, e Ele quer agir, mas nós precisamos dar liberdade para que Ele possa transformar outras vidas através da nossa vida. Nós precisamos ser obedientes a toda a palavra de Deus, a toda a direção. Como discípulos, nós somos representantes. Nós somos embaixadores de Deus na terra. E por isso precisamos agir como tal. Precisamos ser parecidos com Jesus. Precisamos andar nessa luz, onde o mundo anda em trevas. Jesus tem declarado, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará na escuridão, em trevas. E é a verdade que nós precisamos nos apegar a cada dia. Não podemos perder oportunidades. Todos os dias são dias de salvação.
Todos os dias é oportunidade de alcançar vidas. Todos os dias precisamos liberar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Que as pessoas possam criar expectativas em Deus. Um Deus grande, um Deus de milagres, um Deus que fez, está fazendo e fará ainda mais. Nós podemos crer nessa graça de Deus, maravilhosa graça, e podemos transformar esse mundo, mudando conceitos, falando a verdade. Precisamos que a verdade seja dita, seja falada, e que nós venhamos a confrontar as mentiras. Não podemos deixar essa mentira travestida da verdade continuar espalhando caos, desordem e discórdias. Deus é maior, Deus é grande, Deus tem um chamado para nós sermos o sal e a luz deste mundo, e precisamos transformar esse mundo. Jesus está voltando. Não se engane. Eu e Cirleizinha, volta e meia, a gente está lá conversando, e eu falo para ela: Cirleizinha, esse mundo está diferente. E ela disse: é verdade. Esse mundo não é o mundo que Deus idealizou. Por quê? Porque está nas mãos do inimigo. Mas está próximo que esse inimigo vai ter que devolver o que é propriedade exclusiva de Deus. Nós cremos. Deus está nos chamando para fazer a diferença. O grande amor de Deus não tem permitido ainda a volta de Jesus, porque Ele ama as pessoas, e Ele vê as pessoas perdidas no mundo de desilusões, de tragédias, de desencontros. E Deus olha para nós, como igreja, como filhos e filhas, e Ele espera que nós vá buscar esses perdidos, que nós possamos trazer eles para o nosso meio, para a nossa célula, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, que possamos povoar os céus, saquear o inferno. Esse é o plano, o propósito de Deus. Para encerrar, vamos em frente, precisamos continuar em frente. Tiago 5, versículos 7 e 8 diz assim: portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes. Fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Deus
espera de nós que nós façamos a nossa parte. Deus confia em nós. Que extraordinário isso. Deus confia em nós. E nós precisamos, através do nosso viver, do nosso dia a dia, do nosso exemplo, do nosso testemunho, levar adiante a verdade. Tirar da vida das pessoas as mentiras travestidas de verdade. Esse é o plano de Deus, o propósito de Deus. E que quando nós aceitamos, quando nós recebemos esse chamado e atendemos, Deus nos capacita, Deus abre oportunidades, e nós, no tempo em que vivemos, não podemos perder oportunidades. Vamos de pé, vamos orar, agradecer a Deus por esse amor tão grande. Que amor extraordinário, que verdade extraordinária que está na sua palavra. O mundo é um mundo de mentiras, de desilusões, mas nós temos esperança e podemos andar em vitória, porque o nosso Deus nunca perdeu uma luta, uma batalha, e jamais vai perder. Ele é vencedor invicto, e nós fazemos parte do seu exército. Creia, creia, queridos, tome posse da palavra, e não se calem diante das mentiras travestidas de verdade. Pai querido, amado, santo e maravilhoso Deus, te agradeço, Senhor, pela tua palavra, pela tua direção. Obrigado, querido Deus, por cada família aqui representada, pessoas queridas e amadas por ti, que deixaram um domingo, do Dia dos Pais, para virem aqui para adorar o teu nome, para receber a tua palavra. Que o Senhor abençoe, guarde e proteja, nos dê o direcionamento que precisamos, e que a palavra da verdade esteja na nossa mente, no nosso coração, e que possamos fazer a diferença nesse mundo, para a glória, honra e louvor do nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém.